Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa da Paz. Muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, de reflexões, em benefício do nosso crescimento espiritual. Que a paz do Mestre seja com todos nós. E na noite de hoje, o estudo será realizado pela nossa irmã Denise Correia, do Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete, no Rio de Janeiro, e ela vai tratar do caminho das virtudes. Esse assunto tão importante para a gente poder realizar as nossas transformações no nosso dia a dia,
Cada dia que Jesus dá uma oportunidade para a gente de estar aqui na Terra, a gente buscar alcançar cada vez mais essa centelha divina que todos nós trazemos. E para a gente poder se harmonizar, para poder se elevar um pouquinho, para poder compreender melhor a lição que a nossa irmã vai trazer para nós, a gente vai ler o texto do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 40, que tem como título Anti-Objetivo. E ela começa com um versículo de Paulo, o versículo 11 do capítulo 3 da carta que ele escreveu aos Filipenses, e diz assim o versículo: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. E Emmanuel explica para a gente sobre esse objetivo. E ele diz assim: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio a incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por sua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Então aqui, Emmanuel está trazendo para a gente uma lição sobre o esforço, né? Para a gente poder crescer espiritualmente, que é o que a gente veio fazer aqui. Então eu convido a todos nesse momento para que nós elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre querido, obrigada por mais um dia de vida aqui na Terra. Obrigada, Senhor, por mais um dia de oportunidade de crescimento, de aprendizado, de exercício das nossas virtudes, Senhor. Obrigada pela oportunidade bendita de estarmos aqui neste momento reunidos em Teu nome, junto a esses trabalhadores maravilhosos da Casa da Paz e tantos outros que zelam por nós, que cuidam de cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amparo espiritual incessante sobre cada um de nós. Que a Tua paz possa nos envolver no dia de hoje. Que a Sua paz possa envolver a nossa irmã que fará o estudo da noite de hoje. Que nós tenhamos a clareza de pensamento, a clareza de raciocínio, o equilíbrio necessário para compreendermos e absorvermos os ensinamentos que a nossa irmã veio transmitir para nós. Que a Sua paz possa envolver todo o nosso planeta. Que o Senhor possa amparar as dores do mundo, Mestre. Que o Senhor seja conosco, nos amparando, nos guiando, nos auxiliando a nos elevarmos um pouquinho mais a cada dia. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo e que façamos um bom proveito de tudo que a nossa irmã vai trazer para nós. Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui o nosso trabalho, querendo que a espiritualidade esteja no lar de todos vocês,
que estejamos unidos para mais essa tarefa de apresentação do trabalho no bem, junto à doutrina espírita, hoje trazendo o caminho das virtudes, que é uma orientação para nós nos posicionarmos diante da nossa realidade espiritual, prestando atenção em quem somos e para onde vamos. Trouxe aqui para vocês a história da mulher hemorroísa, mulher hemorrágica, contada nos evangelhos. Nós vemos no trecho bíblico aqui de Marcos capítulo 5, que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastou seus recursos com esse problema, e nenhum médico da época, nenhuma tecnologia da época conseguiu solucionar o seu problema. Ouvindo falar de Jesus, veio acompanhando a multidão que o seguia durante suas pregações ou durante as curas que ele fazia pelas ruas, e pensando consigo mesma que se tocasse as vestes do mestre, nunca mais ela sofreria daquele mal, que ela teria então imediatamente a cura do seu mal. Foi então que se dirigiu a ele sem que ele nem soubesse, mesmo por trás, enquanto ele caminhava junto à multidão, e esticou a mão e tocou as suas vestes, pensando isso: se ao menos eu tocar, serei curado. E logo que ela toca as vestes de Jesus, ela sente que está curada. Mas Jesus também percebe esse toque e se vira buscando quem o tinha tocado, quem tocou nas minhas vestes, porque ele diz que uma virtude saiu dele. Então essa sensibilidade de Jesus em relação ao seu campo magnético irradiava em todas as direções pelo seu próprio preparo de espírito iluminado, de governador planetário, tendo consciência de si mesmo, do seu campo áurico, do seu poder de curar as pessoas e da sua característica de amar indistintamente. Então ele sente que uma virtude, a virtude da cura, a virtude da compaixão para com os doentes, os necessitados, vai em direção a essa mulher para a curar. Então nós vemos que a virtude é algo que trazemos em nós, cultivando no nosso coração, para podermos crescer como seres humanos. Trouxe aqui uma pergunta: o que são virtudes? E a resposta: as virtudes são qualidades humanas essenciais para a excelência na formação moral e espiritual dos seres humanos. A virtude é a elevação moral, a expressão dessa qualidade humana junto aos outros. É a disposição constante da alma que estimula a prática do bem e se esforça por combater o mal. É uma força moral. Incentivo das virtudes é quando estamos com o coração em júbilo, com o coração aberto para nos aprimorarmos, imbuídos aí da vontade de crescer, da vontade de sermos pessoas melhores, prestando atenção às pequenas coisas, aos pequenos pensamentos, às pequenas atitudes no nosso dia a dia, às trocas com outros seres humanos. Vamos então nos burilando, nos aperfeiçoando, vendo os exemplos de outras pessoas, de como agiam, principalmente do Mestre Jesus. Vamos olhando como que essas pessoas exercitavam as virtudes morais dentro do coração e como esse impacto chegava a outras pessoas, tornando-nos assim pessoas melhores também, copiando esses modelos para nós depois podemos fazer por nós mesmos. Então esse é o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham atenção, porque é muito importante esse tema
quando nós vamos ver essa mudança, essa virada de chave interna, esse crescimento humano, que é um dos propósitos da doutrina espírita, aperfeiçoar o ser humano, para que ele se torne um ser humano melhor. Então, eu espero que eu esteja clara, sendo clara na minha exposição, para auxiliar a todos vocês. E é muito bom estarmos aqui juntos, porque também aprendo muito com esse trabalho, que é um trabalho sempre realizado a partir da doutrina espírita, mas que possibilita muitos outros estudos. Então, as virtudes humanas, tenho mais um trechinho aqui que eu separei. São qualidades morais, padrão dos seres humanos, onde nós deveríamos estar já, como seres humanos que queremos nos aperfeiçoar, que queremos nos melhorar e que estamos atentos a essas ferramentas de expressão da moral junto aos seres humanos. Então, são essas virtudes, as qualidades morais relacionadas com a construção da personalidade de cada indivíduo. Algumas pessoas têm algumas características e outras têm outras. E nessa diversidade, nós nos complementamos, observando quem é mais generoso, quem é mais caridoso, quem é mais simpático. Vamos então trocando de nós mesmos e buscando ali aprender uns com os outros. A virtude é o princípio das boas ações e do bem viver. Então, quando nós praticamos, por exemplo, a gentileza, a paciência, quando nós temos dentro do coração o altruísmo, quando nós emprestamos essas qualidades no nosso dia a dia, o nosso relacionamento com os outros se torna melhor. E aí vamos desenvolvendo boas ações. Então, a virtude nos conduz a cada indivíduo a agir de forma melhor, a agir corretamente, em benefício próprio, porque é bom crescermos, porque é bom evoluirmos, porque essa é a nossa meta reencarnatória. E também das pessoas que são diretamente afetadas por suas ações. Então, aquele que é diligente, que resolve as coisas, que é uma pessoa que age, ele vai auxiliando os outros que estão ao redor. Aquele que é uma pessoa corajosa, ele toma então impulsos de ações em direção a resolver os problemas, em direção aos necessitados. Então, várias são as nossas possibilidades e várias são as virtudes com as quais nós podemos nos desenvolver. A boa ação é a ação virtuosa, que contém em si a virtude. Está relacionada com o domínio dos impulsos e desejos egoístas em prol do respeito à vida em sociedade. Então, quando vamos percebendo nossos impulsos egoístas, quando vamos percebendo que podemos estar infringindo a lei da boa cordialidade, quando podemos estar infringindo o direito do outro, vamos aos poucos tolhendo em nós mesmos esses impulsos para darmos vazão a essa ação mais virtuosa, para esse crescimento moral diante do que somos e do que pretendemos nos tornar como seres humanos cada vez melhores. Então, eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15, no item 3, falando a respeito da moral do Cristo, falando das virtudes, daquilo que saía dele, daquilo que todas as pessoas viam que ele possuía, daquela luz diferenciada, aquele olhar bondoso, aquele abraço carinhoso, a palavra consoladora, essa energia que ele possuía, que todos percebiam, por isso iam atrás dele, por isso seguiam pelas ruas. As multidões buscavam essa paz que Jesus distribuía de si mesmo e que ele mesmo chamou de virtude. Então, por que isso acontecia com ele? Como nós podemos fazer para nos tornarmos também iguais a ele?
como que vamos desenvolver em nós essas habilidades que são habilidades humanas, são as nossas provas de toque aqui na Terra. É por isso que nós viemos desenvolver aqui o nosso espírito imortal. Ele veio crescer diante das adversidades da vida para nos aprimorar, nos burilar, né, nos lapidar para nos tornarmos pessoas melhores. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então são duas virtudes basilares para o crescimento humano. Olhando para si mesmo, vamos compreender se temos em nós a caridade e a humildade. Se temos, estamos nos aproximando do ideal que é o Cristo. Estamos nos aproximando da perfeição que ele representa para nós na nossa caminhada evolutiva. Então, essas são as propostas, né, trazidas para nós nos espelharmos durante a nossa vida. Toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, o egoísmo e o orgulho que o Evangelho nos diz que são as chagas da humanidade, que são os elementos que nós precisamos vigiar em nós, precisamos tomar conta, porque precisam ser extirpados do coração humano. O egoísmo e o orgulho são as nossas duas forças antagônicas, aquilo que nos prende à materialidade, aquilo que nos faz perder a encarnação, perder o rumo da nossa existência como espíritos imortais. Então, com base no Cristo, desenvolver no coração principalmente a caridade e a humildade, que são os nossos dois exemplos de virtudes vindas da moral do Cristo. Continuando aqui, tenho mais um trechinho sobre a qualidade humana. A prática das virtudes proporciona o espírito humano a viver na excelência com qualidades que tornam o indivíduo uma pessoa de bem. Então, compreendam que as virtudes são as vibrações dos nossos sentimentos, as expressões humanas mais elevadas que podemos alcançar com a nossa humanidade. Além delas, né, há apenas a expressão angélica, aquela que é um nível acima da humanidade. A expressão angélica que faz somente a vontade de Deus, que nem questiona, né, quais são os fundamentos dessa tarefa divina. Pensando nessa qualidade fluídica, vamos perceber que o nosso coração, quando pratica uma boa ação, quando a pessoa consegue expressar a sua virtude, tornando-se melhor, ele está em paz. E essa paz, ela não tem preço. Quando nós alcançamos essa paz no nosso coração, percebemos que não há como, né, alguém nos roubar essa paz. Ela vem dessa qualidade fluídica, dessa qualidade vibratória que nós expressamos por meio dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, que são as nossas virtudes mais elevadas, que são o domínio de nós mesmos e o cultivo das virtudes. Então, essa qualidade humana, ela expressa como nós somos quando nos tornamos pessoas de bem. Né? Características do homem de bem são as virtudes. Quando desenvolvemos as virtudes em nós mesmos, vamos nos tornando aos poucos o homem de bem, como nos apresentam os evangelhos. É aquele que tem em si o domínio da lei de Deus no seu coração, que ele dá ouvidos à lei de Deus, que ele compreende em si, que ele expressa principalmente, ele exerce a lei de Deus, e que ele vibra também, nem em pensamento, nem no seu coração, não passam ideias contrárias à lei de Deus. Nem em pensamento ele pensa mal do próximo, nem ele falaria mal do próximo, nem ele tem em si a propensão ao mal,
ele está completamente vibrando na qualidade humana relativa às virtudes. E temos um trecho trazido por Allan Kardec, no capítulo 17, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então ele traz aqui algumas virtudes e coloca como sendo um exercício para o mais alto grau das qualidades humanas do homem de bem. Então aquele que é bom, que tem um coração bom, você vê nele a bondade, né? O olhar é bondoso, ele olha para as pessoas com bondade, né? Tem uma história contada no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, ou Jason de Camargo, em que ele diz que um espírito apresenta-se ao médium porque o médium estava diante da doutrina espírita, diante das qualidades morais que ele deveria desenvolver para se tornar um homem de bem. Ele estava sem esperança de que poderia algum dia se tornar um homem de bem. Mas eu preciso exercitar a caridade, eu preciso exercitar a bondade, eu preciso exercitar em mim tantas virtudes que eu não sei nem por onde começar. Eu estou totalmente imperfeito. Eu trago em mim muitas mazelas. Como que eu posso fazer para crescer e começar a fazer essa tarefa que tão falada, né, reforma íntima, tão falada, mudança no nosso nível vibratório, que todo espírita sempre traz como sendo o processo interno mais importante do ser humano. Então esse médium estava por muitos dias preocupado com a sua própria evolução, como é que ele ia fazer para crescer e para evoluir. Como ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, né? Aquele que é trabalhador, aquele que é honesto, aquele que está sempre buscando crescer. Aí ele olhava para si mesmo, não via nenhuma dessas qualidades ainda. Como é que ele ia fazer? Então aparece-lhe o mentor e conversa com ele longamente, explicando que esse exercício era aos poucos e que ele iria adquirindo com o tempo, à medida que ele ia compreendendo como ele poderia fazer para ser bom, para se tornar um homem mais virtuoso, um homem de bem. Ele aos poucos iria também fazendo esse processo internamente e externamente, expressando para os outros. Então ele vai, né, o mentor vai e diz a ele: você escolha uma dessas qualidades, por exemplo, a bondade. Por que você não começa com a bondade? Aí ele falou: como que eu posso expressar a minha bondade? Aí o mentor diz: você seja bondoso nas suas palavras, por exemplo, com as pessoas, nunca criticando, nunca exercendo aí diretamente um julgamento. Seja bondoso pelo seu olhar, olhando para as pessoas. Seja bondoso nos seus gestos, comece a doar de si, do seu tempo. E aí ele começa a pensar nisso. Escolher uma é fácil, né? São tantas, como que eu vou fazer, mas uma só. Aí o mentor diz a ele: você fique praticando a bondade durante 1 ano. Depois eu volto e a gente conversa de novo. E aí o ano se passou e ele ficava prestando atenção aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Ele ficava prestando atenção às suas atitudes, principalmente junto às pessoas que mais amava, junto à sua família, junto à tarefa na casa espírita, junto ao seu trabalho, junto a todos os elementos onde ele tinha de interagir com todas as pessoas, e tentava ser uma pessoa mais bondosa. Aí o ano se passou e ele realmente não sabia se ele tinha conseguido exercer a bondade. E o mentor surge de volta perguntando: e aí, você conseguiu fazer alguma mudança
interna, e aí ele realmente percebeu que num grau pequeno ele tinha conseguido ser mais bondoso em pensamentos, sem muitas críticas, sem crueldade com as pessoas, sem pensar mal dos outros. Tinha conseguido ser mais bondoso na sua fala, evitando falar dos outros. Tinha conseguido ser mais bondoso até mesmo no olhar, porque passava pelas pessoas e quando tinha exercitado esse olhar de bondade, ele fazia uma oração pelo caído, pelo necessitado, e se ele não podia dar alguma ajuda, pelo menos ele fazia uma oração. E aí ele explica isso, aumentou, olha, eu estou tentando um esforço aqui para ser mais bondoso, eu acho que a bondade já consegui, de alguma forma, enraizar no meu coração e já consigo expressar. E aí fala o mentor, e agora, qual é a próxima que eu vou exercitar? Qual é a próxima virtude que eu preciso exercitar? E o mentor diz a ele, continua com a bondade, continua exercitando a bondade, porque ele vai exercitando a bondade e aos poucos ele vai percebendo que ela se transforma em misericórdia, que ela se transforma em caridade, que ela se transforma nas outras qualidades que ele precisava também, né, desenvolver em si mesmo para crescer e para evoluir. Então assim somos nós também, quando queremos observar em nós mesmos o que precisa ser mudado. Então temos aqui algumas virtudes propostas pelo apóstolo Paulo, que ele chama virtudes teologais, que sendo as principais, né, que ele elegeu como sendo as principais, e dessas a principal seria a caridade, que é a natureza essencial de Deus. Então ele elege como virtudes a fé, a confiança e entrega a Deus e a aceitação da vontade divina, a esperança, a certeza na ajuda de Deus e a caridade, que é o amor incondicional. Tendo essas três fortalezas dentro do nosso coração, nós estamos preparados para auxiliar o próximo, né, com o nosso amor incondicional. Estamos também mais fortalecidos pela nossa fé e estamos assim com vistas no futuro, que é a esperança, né, nessa certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ajuda e que Deus está tomando conta de tudo na sua grande misericórdia. Então essas três foram eleitas por Paulo de Tarso. E há outras também, né, que vamos ver daqui a pouco. E aí essas três virtudes nós encontramos exatamente também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lemos no capítulo 15 também, item 7. Dentre as três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Então, acima até da fé, porque é a expressão da vontade de Deus em ação, né? É a ação que nós fazemos no mundo. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre. E independe de qualquer crença particular. Da fé a gente pode até sectarizar, né? Essa fé não é a que eu tenho, mas a caridade é indistinta. Caridade, todo aquele que às vezes nem acredita em Deus, mas ele vem, se inscreve numa ONG, começa a trabalhar em favor do próximo, não tem fé, mas ele pratica a caridade. Então a caridade ela é mais palpável e ela é mais urgente também. Nosso mundo precisa muito de caridade, precisa desse distribuir ao outro, ainda que seja do nosso tempo, ainda que seja da nossa bondade, ainda que seja do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa oração. A caridade é muito necessária no nosso mundo. Então no Evangelho a gente vê ela eleita, né? Assim como Paulo também elegeu a caridade como a virtude maior, a virtude mais expressiva que podemos acessar. E aqui outras virtudes chamadas cardeais. A prudência
que é considerada a virtude mãe, que é aquela que nos previne de tudo, a base de todas as outras virtudes. A justiça, que é a firmeza para dar aos outros o que lhe é devido, né? Dar ao outro aquilo que está na medida certa, que ele merece, aquilo que é dele, né? A fortaleza, a firmeza diante das dificuldades, aquele que é uma fortaleza moral, ele tem no seu coração essa força, ele consegue auxiliar os outros de uma forma, né, mais abrangente. Ele tem também essa firmeza e essa constância na procura do bem, né? Aquela perseverança que não desiste de buscar o bem. Também temos a temperança, a prudência aplicada aos prazeres, aquele que tem a medida certa para agir diante da busca dos prazeres. Essas 4 virtudes são consideradas também principais por serem os apoios à volta das quais giram as demais virtudes humanas. Essas aí, elas, como são mães de outras virtudes, e outras estão ligadas a ela, né? Preciso ter um pouco delas para nós também exercermos as outras virtudes. Temos também aqui, né, a respeito das virtudes cardinais, que são o contraponto dos 7 pecados. Também achei interessante pontuar essas virtudes como contraponto aí dos 7 pecados capitais, né? Aqueles que são evitados, que nos afastam de Deus. E as virtudes são o contrário deles. Então, 7 virtudes sagradas para nós exercitarmos no nosso coração. A pureza, no sentido de castidade, né? De você se manter puro, não no sentido de abstinência de sexo, mas de temperança sexual, aquele que tem, né, a medida certa, né, na prática do amor, aquele que tem a pureza das intenções para com o outro, não tem malícia, né? Tem muitas pessoas que perderam essa pureza no trato da vida por serem muito enganadas, por serem muito trapaceadas, ludibriadas, elas perdem essa pureza de acreditar no outro, de acreditar no ser humano, de acreditar que é possível alguém modificar-se, crescer, né, diante das adversidades da vida. Então, essa pureza de intenções, de pensamentos, você está desprevenido diante do que acontece no mundo, trazendo no seu coração essa expressão da pureza, que é contrária à luxúria. A virtude da generosidade, que é aquele que dá sem nenhum interesse, sem pensar em receber de volta. Aquele que está desapegado dos valores humanos e que vai nos livrar, aí, nos afastar da avareza. Temos também a temperança, que é o autocontrole, a moderação, que nos afasta da gula. Pensando aí, né, nos 7 pecados capitais. Continuando, temos a humildade, que é a expressão máxima que nós vemos na figura de Jesus, né, que afasta da arrogância e do orgulho, daquele que é orgulhoso. Então, se nós queremos extirpar no nosso coração o orgulho, afastar esse mal, precisamos praticar a virtude oposta, que é a humildade. O nosso mundo tem essas dualidades, né? O nosso mundo tem esse contraponto. Temos no nosso coração essas 2 forças que são antagônicas e que ficam brigando, né, pela hegemonia dentro do nosso coração. É preciso fazer força para exercitarmos a humildade, porque a nossa tendência é manifestarmos sempre o orgulho, né? Aquele que é orgulho de si mesmo, que é orgulhoso do que tem, que é orgulhoso do que é, né? Do que conquistou. É importante nós termos a consciência de quem somos, mas não o orgulho em relação ao que somos, ou que conquistamos, ou que temos, porque tudo isso, sabemos, vai ficar por aqui no plano físico quando desencarnarmos, e vamos levar para o plano espiritual somente as vibrações do nosso coração, todo o bem que tivermos praticado, né? Aí já é a virtude da caridade, todo o bem que tivermos praticado em relação ao nosso próximo. Temos então a diligência, que afasta a preguiça. A pessoa diligente é aquela que
resolve, né? Aquela que faz, aquela que vai e que busca o trabalho, que não deixa, não fica enrolando, não fica procrastinando, né? Uma palavra muito na moda hoje em dia, procrastinar, adiar, né? Enrolar. Pessoa que não quer fazer, tá com preguiça, ou que não quer resolver, vai deixando para depois, e achando que depois vai resolver sozinho, né? Não vai precisar fazer. Então a diligência é aquele que pega, o que tem para fazer hoje? Vamos fazer, então vamos resolver de uma vez, né? É uma virtude muito importante para o nosso mundo, que é um mundo material, que precisa que a gente faça as coisas, é preciso fazer um trabalho, né? Preciso ir ao trabalho, preciso sair, levantar, né? Agir no mundo. E a caridade, né? Que já falamos um pouco sobre ela, que é o contrário da inveja e do egoísmo, aquele que se incomoda com o outro, aquele que quer tudo para si, que no outro, estando melhor, ele queria que fosse para si mesmo. Então essa relação com o outro, da inveja, do egoísmo, a gente vê o contraponto naquele que doa, naquele que se dá, naquele que não faz questão, naquele que admira até o sucesso do outro. E a paciência também muito necessária nos dias de hoje. As coisas nos deixam muito irados, né? Nos deixam muito raivosos, nervosos, impacientes com o que nos acontece. E deixa também as pessoas muito ansiosas. A ansiedade também são filhas também da ira, a impaciência, a ansiedade, aquele que não sabe esperar, aquele que não tem, né, a noção do tempo, acha que tudo tem de ser para si em primeiro lugar, quer se passar diante dos outros, quer estar sempre sendo o primeiro em tudo, esquecendo-se de que o nosso mundo demanda tempo para a resolução das coisas. Então essas 7 são o contraponto dos 7 pecados. Temos também, segundo Sócrates e Platão, né, Platão que escreveu o pensamento de Sócrates, ele nos dá essas 4 virtudes aí como sendo virtudes principais. A sabedoria, aquele que estuda, né? Aquele que quer saber, aquele que às vezes evolui pelo conhecimento da vida, também vai gerar a sabedoria, não só o conhecimento acadêmico, o conhecimento dos livros, também o conhecimento da vida, dos fatos da vida, e traz em seu coração, né, essa vontade de aprender, sempre aberto a aprender, aquele que quer aprender com o outro, quer crescer com o livro, quer aprender com a forma de fazer, está sempre nessa posição de aprendiz diante da vida, não importa o que já saiba, o que tenha conquistado. Traz como virtude também a coragem diante das adversidades, né, que é contrária ao medo. Essa é uma virtude muito importante também nos dias de hoje, o medo que nos paralisa, o medo que nos prende, às vezes o medo nos tolhe, né, nos cria barreiras que são invisíveis e só por meio da nossa imaginação nós mesmos nos prendemos nessas barreiras e criamos as crenças de que não podemos, de que não conseguiremos, porque não temos a coragem de realizar. A moderação, que é a temperança, né, esse equilíbrio diante das coisas, esse refletir diante da forma de agir, também muito importante. E a justiça, que é aí uma virtude basilar, também já citada, né, de fazer ao outro o que é justo, o que é certo, diante da realidade que nós trazemos como sendo apresentadas para nós diante da vida. E aqui trago um quadro com várias outras virtudes. E a gente pode sortear, pode escolher, pode se afinizar com uma ou com a outra e fazer igual o rapaz da história, né, que eu falei, escolhendo uma, elegendo para ser a virtude do seu ano. Hoje eu vou exercitar, né, a resiliência, por exemplo. A resiliência é uma capacidade de nós nos adaptarmos ao que nos acontece, da forma como nos surge. E nós vamos nos mudando, nos melhorando, nos aprimorando para aceitarmos o que nos acontece. Então tem muitas aqui que já falei, outras que não falei, né, como, por exemplo, a amabilidade,
a gentileza, o respeito, a perspicácia, aquele que está sempre, né, insistindo, a sensatez, muito importante nos dias de hoje, né, o bom senso. Ele falava que Allan Kardec era o exemplo do bom senso, porque ele tinha essa ponderação mental, ele conseguia encontrar, né, a palavra certa no momento certo, a resposta certa, trazer ali o discernimento para aquele momento. Então muitas são ligadas a outras, como eu disse, tem algumas maiores e outras são filhas ou são afilhadas, né? É que interessante trazer como virtudes nessa lista que eu coloquei aqui, a pontualidade, a assiduidade, o comprometimento, né, que são características que a gente vê da pessoa que é íntegra em si, né? Aquele que é pontual, aquele que é assíduo, que vai sempre, se ele falou que ele vai, ele está lá presente, aquele que não atrasa, né? O atrasar, quando você atrasa, você está roubando do outro alguns minutos, porque se você marcou no horário certo, se você deixa de ir no horário certo, né? Esses minutos, ele está perdendo esses minutos, que ele estaria na sua companhia, te dando atenção. Então é importante nós prezarmos por essas virtudes e outras, muitas outras, que podemos ir desenvolvendo no nosso coração ou ao longo da nossa existência. Então sorteiem aí qual é que vocês vão exercitar nesse ano de 2024, né? Qual que vocês querem exercitar na sua vida e perseverem nessa virtude. E aqui vemos também um ponto importante a respeito das virtudes, é que elas podem ser adquiridas. Virtudes adquiridas são hábitos que se criam através do processo de socialização. Então, quando nós vemos outras pessoas agindo de uma forma em que admiramos ou de uma forma em que as coisas se resolvem de uma maneira melhor, num processo ali em que você vê a socialização ou vê a integração do grupo, né, de forma harmoniosa, você presta atenção a essa virtude que a pessoa está desenvolvendo ali. Ela traz, às vezes, naturalmente, uma coisa natural e uma virtude do outro, que é natural, às vezes não é natural para nós, e precisamos adquirir essa virtude. E talvez tenhamos outras que para nós são naturais, para outras pessoas não são. Então essa troca é muito enriquecedora, seja no processo de socialização, nos grupos sociais onde estamos, na família, na escola, nas instituições nas quais fazemos parte, ou no trabalho, né? Em todos os lugares para onde vamos. E vamos observando no comportamento do outro as virtudes que nós queríamos para nós. E vamos transformando em hábitos, porque tudo que nós transformamos em hábitos vão se tornando automáticos. Nós nem precisamos mais pensar, eu vou ser assim, eu quero ser assim, vai sendo automaticamente, vamos cumprindo dessa forma, né? Vamos nos modelando para sermos pessoas melhores aos poucos. Assim, as virtudes humanas não são inatas, muitas delas não são, algumas são, mas muitas não são. Mas sim elementos que se constroem e complementam a personalidade das pessoas ao longo da vida. Podemos adquirir virtudes. E adquirimos muitas também observando personagens, observando os arquétipos, né? Observando aqueles grandes seres da humanidade, aquelas grandes figuras ilustres que eram perseverantes ou que tinham alguma habilidade nas histórias, nas lendas, nos mitos. Vamos observando essas características dos heróis para também nós adquirirmos e fazermos como eles fazem ou como fizeram nas histórias. Então é observar e tentar em nós mesmos, de alguma forma, imitar essas formas de agir. Por exemplo, ninguém nasce com autoconfiança ou honestidade, mas pode aprender a ter esses comportamentos a partir de lições e referências moralmente positivas no ambiente em que está inserido. Então, algumas das virtudes ele vai aprender no próprio lar, ele vai aprender com a postura do próprio pai, da própria mãe,
diante da sociedade, ou ele vai aprender na escola, né? Se aconteceu algum fato, ou algum professor trouxe uma história, em algum elemento que ele admire, em algum filme, as virtudes serão colocadas e ele se modifica nesse momento, e ele insere na sua própria personalidade, agindo de uma forma mais contraída, de uma forma mais ligada a essa personalidade vivida e vivenciada pela personagem, pelo herói, ou pela leitura que foi feita, né? Às vezes a personagem bíblica, às vezes são atos do próprio Jesus, dos apóstolos, são formas de ser, de pensar, que nós tomamos para nós, como modelos para a nossa existência. E aí deixei uma dúvida aqui para nós pensarmos: como podemos fazer para desenvolver em nós mesmos as virtudes humanas? Então eu observei, por exemplo, uma história, um mito de um herói grego, ou observei um proceder de um personagem e achei isso muito interessante, né? Como fazer isso dentro de nós mesmos? Vamos tomar um exemplo aqui. Vamos tomar o Mahatma Gandhi, que fez uma revolução pacífica. Ele que é o embaixador da paz, que fez a libertação de um país do jugo, da influência, né, do seu dominador, que era a Inglaterra na época. Tinha invadido a Índia, explorando, né? E ele faz então uma revolta pacífica, sem armas, mobiliza muitas pessoas. Ele tem muita coragem para fazer isso, mas principalmente, né, ele tem esse coração pacífico. Ele não quer fazer nenhuma violência. Então as pessoas entram na linha de frente para apanharem, né? Chegam lá, apanham, caem e voltam a levantar novamente sem nenhuma arma, só para protestar, só para demonstrar que não estão satisfeitas com o que está acontecendo. Então, como é que nós podemos desenvolver essas virtudes, essas virtudes em nós ao longo do tempo? É justamente isso. Nós vamos apanhar um pouco, nós vamos fazer errado, nós vamos nos observar, né? E vamos perceber que às vezes não é fácil você tentar imprimir em si uma bondade que você não tem, uma gentileza que você não consegue fazer. E para isso sair com naturalidade, às vezes vai começar um pouco engessado. Você vai se forçar a praticar as virtudes. Você vai começar a praticar a caridade pensando assim: podia estar em outro lugar agora, né? Podia estar descansando, podia estar na minha casa, mas estou aqui. Isso é um pensamento comum no início. Você vai aos poucos se burilando, se aperfeiçoando para que isso saia espontaneamente, até que você exerça a caridade com o compromisso, com a responsabilidade, com a consciência necessária para exercer. Então, um pouco nós vamos ter de forçar, um pouco vamos ter de perseverar, um pouco vamos ter de nos disciplinar, para depois isso saia com naturalidade, né? O Emmanuel diz que a disciplina prescinde da espontaneidade. Primeiro precisamos ser disciplinados, primeiro precisamos ser perseverantes no bem, para depois o bem sair como expressão do nosso coração, de forma espontânea. Aos poucos vamos aprendendo a exercer o que está em nós. Temos então aqui uma outra fala das Escrituras, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Quando Jesus diz essa fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, Jesus observando os homens de sua época, né, os escribas, os fariseus, e observando ali a hipocrisia, um pouco que eles traziam dentro do seu coração, não expressava exatamente o que ia
do lado de fora. Eles faziam uma prática buscando pureza, buscando se purificar, né? E antes de comer tinham de lavar as mãos, como até hoje a gente faz, mas naquela época era algo assim diferente, né? Que os judeus faziam em primeiro lugar. E por dentro traziam muitas impurezas, né? Traziam hipocrisia, traziam iniquidade. Então, muitas vezes nós somos assim, encontramos dentro de nós essas impurezas, precisamos expressar as virtudes, e isso não sai naturalmente, porque dentro de nós ainda não há esse desabrochar das sementes das virtudes. Mas o mais importante é quando nós percebemos que somos assim e queremos mudar. Aqui Jesus está falando daqueles que não se enxergam, daqueles que não se percebem. Eles estão por fora querendo limpar, purificar, e por dentro não estão purificados. Essa é a grande questão do nosso mundo hoje. Eu acho que esse exercício de purificação interna, esse exercício de se enxergar, de se compreender e de querer modificar, identificar em nós o mal e extirparmos o mal, né? Buscando aí harmonizar internamente. Então primeiro passo é identificar em nós o que é hipocrisia, o que é iniquidade, o que está dentro de nós, né, que é característica da impureza, o que precisamos extirpar no nosso coração. O primeiro passo é identificar. E o segundo passo é transformar. O segundo passo é buscar renovar o que há no nosso coração. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, mas de todo dia. É como aquele que vai entalhando a madeira e tirando um pedacinho por dia, para que ali venha a surgir então a forma que ele está esculpindo, né? Tem um trecho que diz: para que nossa reforma interior produza realmente transformação moral, é preciso assim que compreendamos as virtudes cristãs. Então, para fazer a mudança interior, a tal da reforma íntima, para fazer, né, essa transformação que nós queremos fazer, precisamos descobrir em nós as virtudes cristãs, desenvolver em nós as virtudes cristãs que não houverem no nosso coração, encontrar as impurezas e transformá-las. Um estudo mais detalhado da moral cristã nos mostra que ela é perfeitamente praticável. Toda a moral do Cristo ela é praticável. Tudo que ele falou, ele fez. E se ele fez, ele abriu um precedente. Se ele abriu um precedente, ele podia fazer, né? Ele podia fazer, nós também podemos fazer. E ele mesmo nos disse: vós podeis fazer tudo que eu faço e ainda mais. Jesus não nos teria ensinado, exemplificado, se fosse impossível a sua prática. Então vemos que é possível sim, é preciso então fazer esse esforço interno. Um propósito maior, né? Um propósito divino que é para o nosso planeta, de que todos os homens façam essa tarefa. Isso está no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso todo esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar no reino de Deus na terra em regeneração. Então o reino de Deus é dentro do nosso coração. Quanto mais nós fazemos essa tarefa de encontrar as impurezas, de revolver o nosso interior, de nos modificarmos, de perseverarmos no bem, estamos colaborando também para a nova terra. Estamos colaborando para o crescimento do nosso planeta, para edificarmos aqui um novo mundo, que a nova humanidade irá surgir, né? Um novo mundo onde a nova humanidade irá surgir e edificar. Temos outro trechinho aqui. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, assim como postulou, né, os filósofos do passado aí, como postularam esses nossos irmãos maiores da humanidade. São as características do homem de bem, aquele que busca praticar essa lei, a lei de justiça, de amor e caridade. Se interroga na própria consciência sobre os atos que praticou e pergunta se não violou essa lei, se não fez mal, se não fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros
tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Está no Livro dos Espíritos, na questão 918, e 919 também é complemento dessa, né, que é nós fazermos esse questionamento íntimo para percebermos o nosso coração, que é essa daqui. Submetei as vossas ações ao controle da caridade. Essa não é 919, não. Essa aqui ainda é um trecho do Evangelho também, do capítulo 15. Submetei vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá se está certo, se não está, né? Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Então a vontade é a força soberana do espírito. Segundo Emmanuel, é aquele farol da consciência que nos ilumina, que nos propulsiona a realizar no mundo as ações que precisamos realizar para o nosso crescimento. Então vamos checando aqui conosco mesmos o que é preciso modificar e o que é preciso para nós crescermos e para evoluirmos. Temos um roteiro passado por Dr. Bezerra de Menezes, no texto Bezerra, Chico e Você, trazido pelo próprio espírito de Bezerra de Menezes ao Chico Xavier. Então ele traz nessa página, né, que eu procurei aproveitar aqui alguns trechos, ele traz a seguinte questão. Se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem, a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há mais de 2000 anos. Ele tinha escrito há quase 2000 anos, mas já atualizando, né, mais de 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Então a resposta do Dr. Bezerra para a solução para os nossos problemas, sejam eles interpessoais, né, com outras pessoas, sejam eles internos, sejam eles questões íntimas a resolver ou questões junto àqueles que estão conosco, nos problemas do mundo. Então a resposta para tudo isso é a prática da caridade. Sejamos caridosos uns com os outros. E o Dr. Bezerra vai nos colocar no contraponto aqui várias atitudes para tomarmos como exemplos, né? Eu achei interessante trazer aqui como exemplos o que fazer para a prática das virtudes. Então, por exemplo, quando a gentileza, né, buscamos exercitar a virtude da gentileza diante da agressividade. Quem, né, no trânsito, por exemplo, não encontrou alguém agressivo ou que, né, com palavras ou às vezes com gestos, com atitudes, né, passando, fechando, é muito comum encontrarmos isso. Então, o que fazer diante da agressividade? Trabalhar com a gentileza. Então a gentileza é aí a ferramenta interna que nós temos diante da agressividade. Aquele que sofre uma ofensa ou que se sente ofendido com algo que o outro disse, resolva internamente sua gentileza e trate com a maior cordialidade. É a melhor expressão que você pode ter diante do outro para que ele compreenda, né, que o nosso mundo ele é feito desses contrapontos. Então o Dr. Bezerra nos dá outra lição aí, né, diante do desequilíbrio, né, a paciência para com o desequilíbrio. Aquela pessoa que está desequilibrada, às vezes, né, falando ao telefone, você não tem paciência para chegar a uma conclusão ou chegar a uma resposta, né? Então vamos usar da paciência para com o desequilíbrio. Aquele que medita, aquele que se fecha dentro do seu coração, aquele que ora. No momento de desequilíbrio, ore por aquele que está desequilibrado, por aquele que está impaciente, por aquele que está agressivo. Às vezes a gente precisa de uns momentos de recolhimento, de pensar assim, né, o que posso fazer por essa pessoa. Se ele não consegue entender, né, entre em silêncio interno, entre em oração, que é importante para também harmonizarmos a ambiência e aqueles que estão ao nosso redor. Então, o Dr. Bezerra nos diz que é preciso ter fé viva perante as desilusões do caminho, a pessoa que está chorando, está desiludido, né? A força da fé no nosso coração é uma virtude que vai nos dar uma sustentação
muito importante nesses momentos de desilusão. Então, um abraço carinhoso, às vezes a palavra de compreensão, a palavra de acolhimento também é muito importante e muito necessária. E outra lição do Dr. Bezerra é otimismo à frente das provas. Então, quando as provas surgem, a gente já logo fica, agora eu vou sofrer, aí agora que é o momento da minha prova, aí agora isso daí só podia ser, que algum karma, a gente sempre fala isso, algum karma, agora estou pagando, a gente sempre tem esse olhar meio negativo, meio pessimista diante do que nos acontece. O Dr. Bezerra pede para nós encararmos com otimismo, porque aquela é a nossa oportunidade de nos superarmos. Aquele é um momento exato que nós temos oportunidade de crescer como seres humanos, encarando com otimismo o que estamos fazendo. E ele nos dá também como virtude, a bênção para aquele que amaldiçoa, fazendo o contrário, aquele que está amaldiçoando, falando mal, aquele que está espraguejando, aquele que está raivoso, aquele que está diante da rua, às vezes não tem paciência, É bom em pensarmos numa bênção para ele, numa oração, na proteção de Deus, que Deus o ampare e proteja, pensando no espírito imortal que está ali e que precisa também crescer, como ser humano, expressando essas virtudes internas. Quanto mais ali abençoarmos nesse sentido, vamos transformando também a psicosfera, também o ambiente e também a pessoa. O Dr. Bezerra nos dá como solução, para algumas desses conflitos que encontramos diariamente, as virtudes opostas. Então ele traz também a caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Então ali o jovem apresentando, o idoso, o trabalho feito no computador, que para muitos idosos é difícil realmente acessar, o computador, e ali o jovem pacientemente explicando, e usando de caridade com o seu conhecimento, fraternalmente ajudando aqueles que ignoram. Nem todos têm obrigação de saber, esses conteúdos diversos. O nosso mundo tem tanta tecnologia hoje, tem tanta coisa que nós não somos obrigados a saber tudo. Então é preciso ter esse impulso fraternal de ajudar, aos que ignoram. E aqui, já fechando o nosso estudo, temos o cultivo das virtudes no coração humano, onde percebemos que o coração humano detém as sementes das virtudes, e praticá-las é cultivar o homem de bem. Então as virtudes, elas são semeadas pelo espírito imortal no nosso coração, e para cultivar nós vamos aos poucos, deixando que elas aflorem, que elas brotem, que elas cresçam. O coração humano é então esse terreno fértil aí para a expressão da caridade. Muito importante percebermos essa luz interna, que é a luz do espírito imortal que nós somos. E fechando, então, vamos realizar a nossa prece de encerramento, unindo os nossos pensamentos na figura do amigo Jesus. Vamos imaginá-lo sentado ou caminhando no cenário da natureza, junto à natureza, junto às árvores, junto à terra, caminhando com o seu olhar bondoso, misericordioso, expressando ali na natureza a vontade de Deus, de que tudo ao seu redor florescesse, crescesse, se desenvolvesse, evoluísse. Vamos pensando no amigo Jesus como modelo e guia da humanidade, agradecendo por esses momentos de troca, de interação, de pensamentos elevados, que a doutrina dos Espíritos nos possibilita, agradecendo ao Mestre Jesus por ser o exemplo de fé, pelo exemplo de caridade, pelo exemplo de todas as virtudes concentradas nas suas ações. Vamos agradecer pelas bênçãos recebidas nesse momento, em que
as luzes do Evangelho começam a se fazer brilhar no nosso coração e que podemos vibrar na paz, conseguimos então alcançar essa virtude divina que é a paz, a calma do nosso coração. Sinta a serenidade dentro de si mesmo e aproveite esses momentos para conversar com o seu anjo protetor, com o seu mentor, aquele que está ao seu lado, sempre iluminando sua jornada, pedindo a ele que pacifique os nossos pensamentos, que pacifique os nossos corações, que esteja conosco, hoje e sempre, auxiliando, mostrando o melhor caminho a seguir. Vamos nos lembrar da figura amiga da Mãe Santíssima, dos mentores do espaço que nos protegem, Dr. Bezerra de Menezes, aqui citado, todos os apóstolos, aqueles que tiveram então seus nomes lembrados em pensamento, para irradiar luz aos corações que se conectam por meio da oração, que estão ligados em nome do bem, do amor, da misericórdia, da caridade. Vamos irradiar aos mais necessitados, aqueles que estão em seus lares, passando por solidão, que os Espíritos do Senhor possam levar esperança, consolo aos seus corações. Podemos encaminhar também essas luzes de esperança aos hospitais, a todas as equipes médicas, aos enfermeiros, auxiliares e técnicos, especialmente aos doentes que passam por aflições nesse momento, por necessidades. Podemos encaminhar aos orfanatos, a todos que estão pelas ruas, a todos que estão no plano espiritual, em loucura, às vezes, em não percebendo sua condição, e também peçam auxílio e possam receber essas influências benéficas e salutares da luz profunda do mundo, que é vinda de Deus e expressa por meio desses basilares da nossa doutrina cristã, em nome do Espiritismo. Então, juntos, meus irmãos, vamos pacificar o nosso coração nesse momento, espalhando essas bênçãos pelos nossos lares, pensando nos nossos entes queridos e unindo-nos em oração, em agradecimento, lembrando de Jesus, dos mestres queridos, que nos deixam lições primorosas para o nosso crescimento e engrandecimento, para o cultivo das virtudes em nosso coração e para a fé que nos alimenta, hoje e sempre. Graças a Deus, fiquem com Jesus. Até a próxima.